Salve a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos aí, iniciamos no vídeo passado aí, com a revelação que o Senhor me deu, que 2037 inicia-se o tempo do fim. Então eu quero trazer essa revelação para vocês, a revelação que Deus me deu, mas que ela está na Bíblia. Eu quero mostrar para vocês que ela está na Bíblia, mas antes deixa eu falar uma coisa para vocês. Se nós não tiver amor em Cristo, nada adianta conhecer. E nós temos amor a Cristo quando nós conhecemos a obra redentora de Cristo. Então eu te convido a buscar compreender a obra redentora de Jesus Cristo, para que você ame a Cristo profundamente, ame a Deus e adore o Pai em Cristo Jesus, porque adore em amor, amando a Cristo, nós amamos ao Pai e Ele vem e faz a morada da nossa vida e nós estamos salvos para sempre. E nós não podemos deixar de buscar o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é importante, tudo que está na Bíblia nós temos que conhecer. Então vamos conhecer conforme a Bíblia. Nesse vídeo agora eu vou trazer para vocês as contas, a soma que eu fiz, e depois nós vamos para os textos bíblicos, né? Para nós compreender. Então veja bem, não se compreende o tempo do fim sem compreender o que está lá em Daniel e em Apocalipse, né? Está em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, né? Tempos e metade de um tempo, e está em Apocalipse capítulo 12. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Se nós não compreender esse tempo, tempos e metade de um tempo, nós não vamos compreender o tempo do fim. Então é importante. Eu vou fazer uma conta para vocês. A primeira coisa que nós temos que compreender é que nós temos que buscar as referências, né? Buscar referência para compreender. Então, tratando-se do tempos e metade do tempo, está falando da mulher ali em Apocalipse capítulo 12, que é levada para o deserto, onde será guardada ali por um tempo, tempos e metade do tempo. Compreender quem é essa mulher, depois a gente vai ver na Bíblia, mas essa mulher é Israel. Qual é o tempo de partida? Esse tempo de partida começa ali no início, né, anos 70, no tempo que Jerusalém foi destruída e o resto de Israel que existia, que era Judá, foi espalhado ao mundo todo, né? Então ali é o tempo que Israel vai ser espalhado ao mundo todo. Israel é guardado pela terra, que não existia mais uma nação para ser perseguida, né? Então Israel foi espalhado ao mundo todo, a terra abriu a sua boca e acolheu Israel, e Israel deixa de ser nação, o dragão, o diabo, não podia mais perseguir ela, né? Como nação. Então ali começa esse tempo, tempos e metade de um tempo. Agora nós temos que ver o que está ali no contexto, porque nós precisamos ali de uma referência para nós entender esse tempo. Então, no único contexto que existe, que nos dá uma referência de tempo, é Apocalipse, capítulo 12, né? E a qual traz antes, no contexto, traz um tempo de 1260 dias. Primeiramente diz que ela ficará 1260 dias acolhida no deserto, né? E depois tempo, metade do tempo. Então esse tempo é esse 1260 dias. Aí vamos pegar esse 1260 dias e somar com metade de um tempo, porque o tempo nós não conhecemos. Então vamos pegar a metade de um tempo, metade de 1260 dias, são 630, né? Que vai nos dar 1890. E aí nós temos de compreender que aqui está falando de data. E essa data da dispersão de Israel começa quando? Começa em 70 depois de Cristo. Então nós temos que somar mais 70. Somando mais 70, nós encontramos 1960. Mas pastor, aí não dá, porque Israel foi aí voltou a existir em 1948, eu sei. Por isso que muitos erraram, muitos marcaram aí a volta de Cristo. Eu não estou marcando a volta de Cristo, estou marcando o fim do tempo, porque essa contagem é para o fim do tempo. Então veja bem, vamos olhar que Israel sem Jerusalém, ele não é nada. Quando vemos lá em Daniel capítulo 9, dando a profecia de
Daniel, o anjo da revelação de Daniel das 70 semanas, ele fala para o seu povo e sua santa cidade, é para Israel e sua santa cidade. Então Israel sem Jerusalém não é nada. Israel, quando passou a existir em 1948, ele não tinha Jerusalém. Jerusalém não estava dentro do território de Israel. Mas em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel reconquista Jerusalém de volta. Mesmo depois, uma coisa que é bíblica, mas não dá para explicar aqui porque não diz respeito a essa revelação aqui. Israel cede a metade de Jerusalém novamente ali para os árabes, mas Jerusalém passa a fazer parte do território de Israel. Então Israel em 1967 passa a ser completo. Então, olhando para 1960, que é tempos e metade de um tempo, 1967, Israel volta a estar presente na presença ali do dragão, na presença do diabo, por completo. Então, esse tempos e tempos da 1960 e mais 7 anos. Então, quando falamos em tempos que não tem a quantidade exata, porque não pode dar meio tempo. Se desse mais meio tempo, seria 2 tempos. Então, eu falei um tempo, em tempos e metade de um tempo. Essa metade de um tempo é a metade de um tempo de 1260 dias. E o tempo é um número que ainda não chega nem a meio tempo. Então, esse número de tempos são 7 anos. Veja bem, depois nós vamos para a palavra. E aí, nós podemos ir, por exemplo, para a referência da geração de 70 anos, que nós vamos, somando 70 anos, nós vamos encontrar 1967 mais 60 anos, dá 2037. Então, veja bem, alcançamos a referência 2037 como o início do tempo do fim. Porque quando nós olhamos para o contexto que fala em tempos um tempo, tempos e metade de um tempo, está falando no tempo de Israel, não está falando no tempo do mundo, está falando no tempo de Israel. E quando nós olhamos também, falando sobre Israel, lá em Isaías capítulo 23, nós vemos ali, falando também em 70 anos, a qual Deus vai voltar e falar contigo. Mas depois de quê? Está tratando também de Israel, está tratando do tempo do fim. Então nós temos uma referência de 70 anos numa geração que Cristo diz lá em Mateus 24, e temos a revelação também de 70 anos lá em Isaías capítulo 23, que fala também que os anos de um rei. Então também uma geração. E aí por que nós tratamos esses 1260 dias como anos? Por quê? Porque lá em Ezequiel capítulo 4 ali, tratando-se de Israel e Jerusalém e Judá, dado um ano, um dia por um ano. Isso tratando do cerco de Jerusalém. E essa contagem nossa aqui de anos, nós estamos contando a partir do cerco de Jerusalém, onde Jerusalém foi destruída. Então a gente vê que tudo tem a mesma indicação. Então no próximo vídeo a gente vai para a palavra. Aqui é só para uma introdução para você compreender. Que a paz e a graça de Cristo seja com todos vocês.